Oi pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Silveirânia. Estamos aqui na Igreja Matriz de Silveirânia, onde tudo começou quando era capela, né? E a cartão postal do nosso município. Ao meu lado, Antônio Luiz, ele que conviveu muitos anos aqui na paróquia, desde a época do Padre Nelson, e ao mesmo tempo também conhece a história até antes, né, da vinda do Padre Nelson para Silveirânia. Antônio Luiz, bem-vindo ao vídeo. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho da história aqui da paróquia de Santo Antônio. Muito bem, Elias, a respeito do Padre Nelson Marota, das tradições aqui, né? A fé que esse povo tem, né? Sim. Sempre manteve essa fé. Então isso é uma tradição que está plantada no coração do povo. O Padre Nelson viveu aqui mais de 60 anos, mais de 60 anos de pároco, né? Então ele conseguiu manter, cultivar, plantar a fé no coração desse povo. Você vê que ele batizou os nossos avós, nossos pais e várias gerações, casou também todo esse povo, foi tudo casado por ele, né? Nossa, então é uma tradição que eu gosto. E a nossa fé, né? A nossa fé, tudo se iniciou aqui nesse espaço, que é a Igreja Matriz de Santo Antônio, né? A gente fica pensando assim, né? Gente, como pode tudo em volta, tudo convive em torno da fé e está aqui nessa igreja, né? Nesse espaço tão belo que a gente tem aqui. E a respeito das tradições, né? As festas que tinha aqui, né? A festa do Rosário, a festa do Combate, que é a tradição, aquele que o povo até hoje, um vai passando de pai para filho, assim, contando as histórias de como que acontecia, como era bonito, como era belo aquela alegria que o povo tinha de fazer, né? Aqueles eventos daquela época, né? Sim. Então o Padre Nelson pegava a festa do Rosário aqui e levava para São José Soledade, né? Festival, eu falei que é festivo, né? De festivo com o pessoal lá, o povo tudo paramentado, e isso alegrava a comunidade, alegrava, né? A todos partilhavam naquele momento. E a respeito também quando o Padre Nelson chegou aqui, o Padre Nelson falava, né? Ele chegou aqui e encontrou um povo muito sofrido, né? Um povo que estava precisando mesmo de alguém que dava orientação, né? Que dava orientação e que no dia a dia, né? Pudesse solucionar vários problemas que aqui nós tínhamos muitos problemas que naquela época a mortalidade de crianças era muito grande, a falta do essencial do dia a dia era muito grande. Então o Padre Nelson participou disso e entrou nesse detalhe e ajudou o povo. Portanto, nós temos uma coisa que às vezes as pessoas até esqueceram do passado, que o Padre Nelson conseguiu. Ele, para matar a fome de muita gente e de muitas famílias, ele conseguiu fazer uma coisa assim, como se fosse uma sociedadezinha, sabe? Alguns dos fazendeiros de bom coração cedia para ele a área e ele levava essas pessoas uma vez ou duas vezes na semana para fazer esse plantio. Depois se repartia na colheita, repartia de acordo com a necessidade de cada família. E isso é uma coisa muito bonita que ele fez aqui, que ele conseguiu sanar um pouco dos problemas que da época, que as dificuldades eram muito grandes. O povo é muito pobre e sofrido. E sobre as festas tradicionais, algumas estão até hoje, né? Claro que a gente vive um momento de pandemia, estamos, né, passando por um momento diferente, mas existem festas, né, Antônio Luiz, as festividades que acontecem no município, aqui na igreja, na paróquia, até os dias atuais. Acontece, né? E a gente vê aí como foi, né? Como foi maravilhosa essa festa que o Padre José Maria organizou aqui nesse momento tão difícil, né? De pandemia aí, e ele conseguiu, né? E o povo de fé, parece que o povo estava ainda com o coração marquinho, assim, que precisava de aumentar a fé para vencer essas dificuldades. E graças a Deus tudo correu muito bem. A gente conversando aqui agora, né, Antônio Luiz, acredito que passa um filme na sua cabeça, as lembranças de quando você, né, colaborava lá com o Padre Nelson e aqui na igreja também, né? Qual que é esse sentimento a gente conversando aqui agora, neste momento? A gente sente uma saudade grande e ao mesmo tempo a gente fica assim, por que a gente não se doou mais? Poderia ter doado mais. Nessa vida a gente, às vezes quando chega no final, a gente sempre acha que está devendo algo a mais. A gente poderia ter dado mais ainda, entendeu? Então eu me sinto, né, de que eu convivo com o Padre Nelson, né? Aqui que eu passei por essa igreja aqui, né, desde a idade de 6 para 7 anos, sempre ali, variado com ele ali e tal. E até no final da vida a gente esteve ali ainda, né, partilhando junto na dor, no sofrimento, que a gente via o sofrimento dele foi grande no final. Mas tudo isso, né,
é para purificação, honra e glória de Deus. Amém. Antônio Luiz, sobre o adro, a gente havia comentado também, né? Teve muito trabalho, tudo aqui, na verdade, como o senhor mesmo havia comentado, foi muito difícil no início, né? Quando o Padre Nelson veio para cá. Então foram muitas lutas, né? Muita luta, né? Esse adro da igreja aí, né? Todo cheio de excesso de morro, de barranco, essas coisas que tinha. A parte do fundo aqui da igreja, o alinhamento era todo torto. Aí ele pegou e acertou aquilo tudo ali, fez, né, ficou igual a avenida aqui mesmo, né? Em frente à casa paroquial aqui, toda essa frente aqui, acertou tudo e murou tudo em volta. Aí você vê esse muro aí, ele falou como é que foi o procedimento de fazer esse muro. Ele trouxe 2 pessoas de fora e a pessoa de fora orientou como é que. Aí ele mesmo fabricou isso ali na casa paroquial. E com isso ele criou aqui em Silverânia aqui. Se você ver as cercas de muros que tinham aqui, a não ser cerca de bambu, foi o Padre Nelson que criou fazendo as placas de muro. Foi a invenção dele. São muitas histórias, né? E a gente sempre quer compartilhar com você que está aí do outro lado essas memórias de Silverânia. Antônio Luiz, obrigado pelas informações nesse vídeo do oitavo, né? Da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural. E para complementar esse vídeo, estou ao lado da Renata, coordenadora do Patrimônio Cultural, para falar mais um pouquinho sobre a nossa Igreja Matriz de Santo Antônio. Renata, quais são as tradições, as histórias aqui da igreja, da paróquia em Silverânia? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso patrimônio cultural, os locais importantes de Silverânia. E dentro desses locais, a paróquia de Santo Antônio, né, ela se destaca com uma grandiosidade muito importante para nós do patrimônio cultural, porque é aqui na paróquia de Santo Antônio que começa a nossa história em Silverânia. Se a gente voltar lá atrás, né, quando começa a história do nosso município, a gente vai ver que ela se inicia aqui, nesse local da paróquia de Santo Antônio. Então, voltando, Elias, te contando um pouquinho da história de Silverânia para você entender essa importância. Tem nos registros que o padre José Inácio da Silveira era pároco de Rio Pomba, vigário, né, de Rio Pomba, e aqui essa região nossa toda pertencia a Rio Pomba. Então ele fala que gostaria de passar a entregar os ofícios, né, as funções que ele tinha da paróquia de Rio Pomba e vir descansar na fazenda dele, que já estava bem cansado, né, já queria ter aquele momento de descanso, e que ele nessa fazenda ele queria construir uma capela para o ofício de Santo Antônio. Veio a acontecer que naquele período ele era deputado, ele veio a falecer em Ouro Preto. Passou o tempo, né, após alguns anos, alguns amigos dele, né, que eram fazendeiros, pessoas aqui da região, resolvem fazer, né, a vontade do padre, né, realizar o sonho do padre José Inácio da Silveira, que era construir essa capela, então, no local que ele queria, que era na fazenda dele, que se chamava Fazenda do Sapé. Essa construção aconteceu, né? Ela se deu a construção da capela para Santo Antônio, e daí surge o povoado em volta da capela, que chamou-se o Arraial do Sapé. Daí, então, começa a nossa história a se desenvolver em volta dessa capela. Do Arraial do Sapé, a gente conhece a história, veio chamar Santo Antônio dos Silveiras, até o nome de Silveirânia. Então, a nossa história, ela se desenvolve toda em torno da construção dessa capela de Santo Antônio. Por isso ela é muito importante. Aqui a gente pode dizer que é o berço, né, de Silveirânia. Então, Elias, essa fé desse povo, né, permaneceu até os dias de hoje. Até hoje a gente vê que a fé do povo de Santo Antônio é muito forte. A gente vê durante essa pandemia, né, que as coisas estavam tão difíceis, e a gente resolveu fazer, né, o pároco que está aqui hoje, o Padre Zé Maria, resolve fazer a festa de Santo Antônio, né, obedecendo todos os critérios de segurança. Como que o povo veio, como que o povo compareceu, como que as pessoas, né, estavam aqui presentes. E falando nessa presença desse pessoal, a gente fala do adro da igreja, que é onde sempre aconteceu muitas festas religiosas aqui. É uma das festas também, as festas religiosas do nosso município, era o ponto alto, né, da cidade. Eram as festas mais importantes da cidade, até então, eram as festas religiosas.
você vê que a gente tem a festa de Santo Antônio, que é uma festa muito importante. A gente tem a Semana Santa, que é lindíssima a Semana Santa aqui em Silverânia. A gente faz os quadros ao vivo, né? É muito bonita. São festas tradicionais da cidade. E infelizmente a gente perdeu algumas, né? Que a gente tinha a festa do Congado, a festa do Rosário, que a gente não sabe por que as pessoas deixaram de realizar. Mas é muito importante. É muito interessante a gente conhecer a história da paróquia de Santo Antônio, porque aqui começa a nossa história. Quanto mais a gente conhece a história, né, de Silverânia, da paróquia, enfim, quando a gente conhece, a gente gosta ainda mais desse pedacinho de céu que Deus deixou aqui pra gente. Esse foi mais um vídeo da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, onde o município de Silverânia também tem a sua participação. Obrigado por assistir.